Leônia intercessora, nossa madre, escutai. Pede a Deus pelos seus filhos e na luta encorajai. Leônia intercessora, nossa madre, escutai. Pede a Deus pelos seus filhos e na luta encorajai. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao terceiro dia da novena em honra à serva de Deus, Madre Leônia. Hoje somos convidadas a contemplar uma das dimensões mais profundas de sua espiritualidade, o seu amor apaixonado por Jesus presente na Eucaristia. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste momento nós somos convidadas a apresentar ao Senhor nossas intenções particulares, nossas famílias, os enfermos, os jovens, a igreja, as vocações e todos aqueles que mais necessitam da misericórdia de Deus. Que pela intercessão da serva de Deus Madre Leônia, nosso coração seja inflamado pelo mesmo amor que a levou a fazer da Eucaristia o centro de sua vida e de sua missão. Ouçamos a palavra de Deus do Evangelho de João, capítulo 6, dos 51 ao 58. Eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, também aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda a vida da Madre Leônia brotou da Eucaristia. Nós que a conhecemos sabemos que a Madre levantava de madrugada e fazia, antes de todas as irmãs, antes de começar a sua jornada, o seu tempo, a sua hora e talvez mais de uma hora de adoração eucarística. Ela não encontrava apenas consolo diante do sacrário. Ela encontrava ali o sentido da própria existência e da missão. Ela passava longas horas em adoração, porque havia compreendido que a missão nasce da intimidade com Cristo. Então a Madre, antes de anunciar, antes de servir, antes de começar a sua jornada missionária, sua jornada de mulher consagrada, ela compreendia que era preciso permanecer diante de Jesus, escutar a vontade do Pai, deixar-se transformar pelo amor de Jesus. Então, para a Madre Leônia, a Eucaristia não terminava quando acabava a missa, assim como não deve terminar para nós. Ela continuava quando ela falava com as irmãs, quando ela atendia uma irmã, quando ela atendia um pobre, quando ela fazia contato com os benfeitores, quando ela atendia as famílias, quando ela se encontrava com as crianças, com os menores, com os idosos, no serviço às comunidades, na visita às suas irmãs, as missionárias claretianas. Em tudo que ela fazia, transparecia o seu amor a Jesus Eucarístico. Ela contemplava Jesus que se faz pão e aprendia dele a fazer da própria vida um dom. Por isso, ela repetia com insistência que a Eucaristia é a fonte de todo apostolado. A Eucaristia é a fonte de todo apostolado. Também nós vivemos tempos em que muitas pessoas perderam o encanto pela Eucaristia. Há quem participe da missa apenas por obrigação, há quem já não encontre tempo para alguns minutos diante do Santíssimo Sacramento. Vivemos num mundo acelerado, cheio de distrações, onde o silêncio se tornou raro e o coração facilmente se dispersa. Entretanto, é justamente nesse tempo que Jesus continua dizendo: permanecei em mim.
A Eucaristia continua sendo o lugar onde Deus cura nossas feridas, fortalece nossa esperança e nos renova para vivermos a nossa vocação e a nossa missão. Quem aprende a permanecer diante de Jesus, aprende também a reconhecer sua presença nos irmãos, especialmente nos pobres e nos mais pobres, nos esquecidos, nos que sofrem, nos abandonados, nos invisíveis. Madre Leônia contemplava Jesus na hóstia consagrada, mas o reconhecia também no rosto do pobre, especialmente do pobre mais pobre. Por isso, sua adoração nunca foi intimista. Sua espiritualidade nunca foi intimista. Era uma oração que se transformava em serviço, em compromisso, em missão. Seu exemplo de vida nos convida a nos perguntar: quanto espaço Jesus Eucarístico ocupa em minha vida? Minha participação na missa transforma realmente minha maneira de viver? Tenho sido presença de Cristo para aqueles que mais precisam de mim? Em dezembro de 1978, a Madre Leônia escreveu: Coração Eucarístico de Jesus, fonte inesgotável de graças infinitas, que disseste: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Em ti confiamos e a ti recorremos. Escuta-nos. Queremos, ó coração eucarístico de Jesus, que todos sejam revestidos do espírito missionário e apostólico, para trabalhar na Igreja, para a nossa santificação e para o advento do teu reino de amor. Apresentemos então a Jesus Eucarístico as nossas preces, os nossos pedidos. E a cada pedido nós vamos responder: Coração Eucarístico de Jesus, ouvi-nos. Pela Igreja, para que renove em todos os fiéis o amor à Eucaristia e faça de cada comunidade uma verdadeira escola de comunhão, rezemos. Coração Eucarístico de Jesus, ouvi-nos. Pelos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para que encontrem diariamente na Eucaristia a força para servir com alegria e fidelidade, rezemos. Coração Eucarístico de Jesus, ouvi-nos. Pelos jovens, para que descubram na adoração e na Santa Missa o chamado de Deus para suas vidas e não tenham medo de responder generosamente, rezemos. Coração Eucarístico de Jesus, ouvi-nos. Pelos pobres, enfermos, idosos e por todos os que sofrem, para que encontrem em nós o rosto misericordioso de Cristo, pão repartido para a vida do mundo, rezemos. Coração Eucarístico de Jesus, ouvi-nos. Pela beatificação da serva de Deus, Madre Leônia, e para que seu testemunho continue despertando corações apaixonados por Jesus Eucarístico, rezemos. Coração Eucarístico de Jesus, ouvi-nos. E neste momento te convido a apresentar a sua prece de intercessão à serva de Deus, Madre Leônia. Em silêncio, coloque diante de Deus, pela intercessão da Madre, a graça que você deseja alcançar nesta novena. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Oração de bênção.
Senhor Jesus Cristo, pão vivo descido do céu, nós vos agradecemos pelo testemunho luminoso da serva de Deus, Madre Leônia, que encontrou na Eucaristia a fonte de sua santidade e de sua missão. Fazei de nós verdadeiros adoradores, adoradoras, capazes de reconhecer vossa presença no altar e também nos irmãos mais pobres e necessitados. Abençoai nossas famílias, nossos trabalhos, nossas comunidades e fortalecei nossa fé para que jamais nos afastemos da mesa da palavra e do pão da vida. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, permaneça sempre e nos faça discípulos missionários alimentados pela Eucaristia. Obrigada por nos acompanhar nesse terceiro dia da novena e nós esperamos você amanhã. E lembre-se sempre, a Eucaristia é o fundamento da vida apostólica missionária. E não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Deixe abaixo a sua intenção para esta novena. Ó Leônia intercessora, nossa Madre, escutai. Pede a Deus pelos seus filhos e na luta encorajar. Ó Leônia intercessora, nossa Madre, escutai. Pede a Deus pelos seus filhos e na luta encorajar.